Você deve estar pensando, é uma besteira esse negócio de testar meu produto com o usuário. Porque se eu entendo, ele entende, ele é igual a mim, não é não? Não é não. Oi, eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito do usuário do teu produto, do seu serviço, do cacareco que você fez, sei lá o que. A gente vai conversar um pouquinho para saber se ele é igual a você mesmo ou não é. E primeiro deixa eu agradecer, o UX Now tá com quase 2.000 assinantes. Sim. Se você não assinou, assina, porque é muito fácil. Você clica no botãozinho assinar, deve ficar ou aqui, sei lá, não sei, mas assina porque assim você fica sabendo quando tem um vídeo novo, alguma coisa desse tipo. E também a gente tem uma página do Facebook, é facebook.com/UXNow, então entra lá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunta, responde, coisa desse tipo. Tô fazendo merchan de youtuber, né, que é pra ver se aumenta a quantidade e eu bato logo 2.000 assinantes aqui. No sábado passado, eu fui convidado por um pessoal aqui de Campinas para fazer uma pequena palestra a respeito de experiência do usuário para um grupo de profissionais que trabalham com front-end. Então não sei se vocês sabem exatamente o que um front-end faz hoje em dia, eu hoje em dia também acho que não tenho mais muita certeza, mas o front-end é o profissional responsável por fazer implementação de código, por transformar, às vezes, layout, alguma coisa que um profissional de UI fez em uma interface feita para navegador. Então ele vai usar várias linguagens, HTML, CSS, JavaScript, para transformar aquilo lá que está desenhado em alguma coisa realmente, efetivamente clicável e navegável. O evento foi super legal e falar de UX para quem realmente não é especificamente da área de UX ou não sabe que é da área de UX é um grande prazer para mim, porque o pessoal fica com cara de meu Deus, eu não acredito que eu tava fazendo isso errado. Então isso daí é um negócio que é muito legal. E no começo, antes da minha palestra, teve uma palestra de um cara chamado Henrique, falando mais ou menos a respeito de como é o universo de front-end hoje. Eu trabalho com isso faz 20 anos, e nem chamava front-end quando a gente fazia código HTML, era só web design. Então hoje tem essa distinção, porque tem várias tecnologias que intermediam o que o cara desenhou versus o que o cara vai ser implementado. Então a gente tem coisa chamada Node, Angular, React, blá blá blá, que para alguém que é leigo parece que é mais ou menos grego. Para mim, que não sou tão leigo, também parece um pouco de grego. Mas estão falando aí, mas por que eu estou falando isso se o que a gente vai falar é de usuário? Basicamente o que acontece é o seguinte, quando alguém vai lá e projeta para fazer uma experiência para alguém, supondo mesmo uma experiência digital, uma experiência que tem a ver com interface web, alguma coisa assim, possivelmente, depois que o designer desenhou como ele pretende que aquilo seja, ou seja, fez o layout, fez o UI, ele vai entregar isso para um grupo de outros profissionais que vão fazer essa implementação. Provavelmente esse cara que está fazendo isso, pode ser que seja você, o front-end ou alguma coisa assim, ele tem uma característica, ele sabe muito a respeito de tecnologia. Ele possivelmente tem que estudar coisas que acabaram de ser inventadas, que possivelmente a literatura é em inglês, que possivelmente envolva, às vezes, ele trabalhar com mais do que um sistema operacional. Às vezes o cara trabalha uma parte usando Linux, uma parte usando, sei lá, macOS, uma parte usando PC. Às vezes ele vai ter que fazer aquilo ser compilado, não sei como. Mas o importante esse cara, que realmente pode ser você, é alguém que tem uma vastidão enorme de conhecimento a respeito de computador. E ele está fazendo isso para um usuário que está longe disso, que está na outra ponta, que não necessariamente sabe o mesmo que ele sabe. Então a gente vai conversar hoje a respeito de qual é essa distância. No finalzinho do ano passado saiu uma matéria, um artigo divulgado no Nielsen Norman Group, que é a empresa onde o Donald Norman trabalha, é sempre o Donald Norman, né? O Donald Norman está em todas, junto com o Jacob Nielsen, que é basicamente um dos pais do conceito que a gente tem de usabilidade, que tem a ver com aquelas heurísticas que eu falei no vídeo de heurísticas do Nielsen. Eles eles divulgaram uma pesquisa que foi feita por um outro grupo, uma pesquisa que durou, se eu não me engano, 5 anos, e eles entrevistaram vários usuários, acho que mais de 5.000 usuários, para saber qual é o grau de conhecimento em informática que aquele pessoal tem. Essa pesquisa era para mostrar como que aquelas pessoas lidavam em realizar certas tarefas propostas pelos pesquisadores. Então, eles dividiam em grupos entre pessoas que não sabiam nada de computação, pessoas que tinham nível básico, nível nível médio e nível avançado de computação. O resultado da pesquisa mostrou que só 5% dessa população pesquisada tinha conhecimentos avançados de computação. Avançados eles chamavam na pesquisa de conhecimentos de nível 3. Então 5% das pessoas, vou falar de novo, 5% só das pessoas conseguem fazer certas coisas consideradas avançadas pelos pesquisadores.
Claro que você está pensando assim, bom, desses 5% de coisa deve ser coisa super ultra complexa de fazer. Deve ser alguma coisa do tipo instalar macOS num PC, ou então, sei lá, juntar duas partições sem perder dado, ou então, sei lá, usar macro dentro do Excel, alguma coisa desse tipo. Mas não. Esse teste de proficiência em informática ia perguntar algumas coisas do tipo assim, você consegue achar todos os e-mails que fulano te mandou? Ou então você consegue pegar todos esses e-mails, indexar e descobrir quais os e-mails que o João te mandou em outubro do ano passado falando a respeito do IPVA? Eu sei, parece que é fácil assim, mas não é, porque isso às vezes envolve você usar uma busca dentro de uma ferramenta de e-mail, isso envolve às vezes você ter que pegar um dado que está ali, indexar, sei lá, no Excel, envolve você trabalhar com mais do que um programa ao mesmo tempo, envolve você ter que copiar coisas para a área de transferência e trazer de volta, coisas que possivelmente você que trabalha como designer ou front-end deve estar achando até fácil. Mas isso é o que eles consideram como sendo avançado. Eu sei, você está pensando, não é possível. Mas eu vou explicar de outra maneira. Se 5% consegue fazer as coisas avançadas, 95% das pessoas não conseguem fazer as coisas avançadas. Ou seja, 95% dessa população testada, vou falar de novo, 95%, ou seja, quase todo mundo, é incapaz de fazer as coisas que você sabe fazer no seu computadorzinho. Tá vendo que diferente, não? Então 95% não sabe fazer essas coisas de nerd que você faz, 95% não assiste Mr. Robot sabendo tudo o que está acontecendo, 95% das pessoas não paga a conta usando o Bitcoin, 95% das pessoas não cola adesivos no notebook com o símbolo do Gira. Então as pessoas não sabem o que é tudo isso do universo que você vive, do universo que eu vivo. Então não adianta você ficar imaginando na sua cabeça, o que eu estou fazendo, o usuário compreende. Porque um usuário típico de computação, ou seja, um cara que consome o que você faz, ele está muito longe de você, muito longe. Você tem que colocar isso bem fundo na sua cabeça. Você, teu chefe, a gente não é critério em termos de saber assim, será que esse produto aqui está certo para o usuário final? A gente não é critério. Não adianta você perguntar para um colega seu de trabalho, o que você achou desse botão? O que você achou desse ícone? Ele não sabe, ele não é o cara que vai usar. Ele não tem ideia daquilo lá dentro do contexto de uso daquela pessoa, sei lá, da minha avó que vai usar, da minha mãe que vai usar, do meu pai que vai usar aquilo lá. Então a gente está muito distante disso. O seu chefe que trabalha com TI faz 20 anos, ele realmente não é critério. Então não adianta mesmo você validar isso com ele. Não adianta ele falar assim, qual dessas duas interfaces você acha que vai ficar melhor para o usuário? E seu chefe que tem 25 anos, 20 anos de profissão, que trabalhava no prompt do DOS, falar assim, eu acho que essa daqui é melhor para o usuário. Porque ele não é o melhor para saber isso. É a mesma coisa que você perguntar, sei lá, para um padeiro o que ele acha dessa tomografia da minha cabeça. Ele não é o melhor cara para fazer isso daí. Então você tem que fazer o quê? Você tem que testar com o seu usuário. Você tem que pegar e validar isso com as pessoas que vão trabalhar com aquilo de verdade, com as pessoas que estão expostas realmente com o problema que você está tentando resolver com o teu aplicativo, com a tua interface. É para esse pessoal que você tem que testar e que tem que mostrar. E é por isso que é tão difícil a gente ver realmente empresas que trabalham com UX de verdade, que fazem teste com o usuário no final do produto. O mais comum é que as pessoas trabalhem durante, sei lá, 3 meses, 6 meses, 10 meses com o produto antes de terem mostrado ele para um usuário. 10 meses, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos. Tem muita empresa que a gente trabalha que, sei lá, o cara tem um produto lá, tem um software, um RP que ele usa, que ele tem faz, sei lá, 15 anos, 10 anos, e que ele nunca fez um teste com o usuário. Ele nunca foi lá e olhou e viu se o usuário consegue interpretar a barra de busca do mesmo jeito que o desenvolvedor planejou. Então a gente não faz esses testes, a gente não observa isso de verdade. Mas eu sei que você vai de repente justificar na sua cabeça, não, mas o produto que eu faço para pessoas que trabalham bastante tempo com TI. Eu faço esses produtos para, sei lá, outros designers ou outros desenvolvedores. E mesmo assim isso não está certo. Eu vou explicar isso por quê. Imagina que você é, sei lá, designer ou então um desenvolvedor. Você possivelmente, a hora que você está trabalhando desenvolvendo, você vai pegar a sua cabeça e vai colocar no modo dev. Você está sendo pago para fazer o que você está fazendo, você tem tempo para estudar o que você está trabalhando fazer. Eu sei que provavelmente você adora tentar fazer alguma coisa ali no computador e dar pau e você ficar 3 horas olhando no Stack Overflow como é que você resolve. Você adora fazer isso. As pessoas adoram ficar no Excel batendo a cabeça, né? O seu gerente adora ficar, sei lá, usando algum software no SAP ou sei lá o que para tentar descobrir que alguma coisa faz. Claro que todo mundo adora, só que você esquece que você teve uma curva de aprendizado, você ficou muito tempo fazendo aquilo lá. Mesmo as pessoas que são desenvolvedores, elas têm dificuldade de fazer outras coisas com produtos que elas não conhecem. Então é hipócrita você pensar que todo mundo sabe fazer tudo o que você faz, e mesmo que soubesse que as pessoas estão dispostas
disposto, o quanto você está disposto para resolver os problemas do software. Então você que é desenvolvedor, gerente de TI ou designer ou alguma coisa desse tipo, você tem que começar a, honestamente, desabilitar o seu modo desenvolvedor na hora de fazer um teste. Supondo que você que tenha que validar aquilo, você tem que desabilitar isso da sua cabeça e tentar se colocar no ponto de vista de alguém que você realmente não sabe qual a quantidade de informação que aquele usuário tem, o quanto ele domina a tecnologia que você está trabalhando fazendo. Então você tem que desabilitar isso para você mudar o seu prisma na hora de entender e olhar o que... Bom, deixa eu ver como que aquele cara vai se comportar. E mesmo, de verdade, o melhor jeito de fazer isso é você ir lá e mostrar aquilo para um usuário. Mostra para alguém que realmente representa aquele grupo. Se você, numa empresa, deve ter alguém aí que não é especificamente da área de TI. Mostra para esse cara. Bom, de qualquer maneira, eu vou colocar o link pro artigo na parte de descrição dos vídeos. Aliás, eu não sei se você sabe, mas todos os vídeos têm uma descrição, que às vezes eu cito lá algum livro, alguma coisa, e tem o link, tem a coisa explicada. Então, se você não sabe, você saiba agora, você pode ler o que está escrito. Apesar do Brasil não estar nessa lista, não está na lista, não tem o Brasil, tem o Chile, tem os Estados Unidos, tem a Noruega, o Japão e coisas desse tipo, mas não tem o Brasil nessa lista. Então você poderia falar, não, tudo bem, o brasileiro sabe tudo, tá tudo bem. Mas, por curiosidade, no Japão, 25% das pessoas não sabem nem ligar um computador. Então, se você acha mesmo que o seu usuário vai saber certinho qual dos 3 botões de ação principal que você colocou na sua interface ele tem que apertar, cara, boa sorte. Bom, é isso. Não esquece aí de, sei lá, de novo, assinar o canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, comenta. Aliás, eu vou gravar um vídeo respondendo dúvidas do pessoal que assina o canal e que assiste os vídeos. Então, tipo, já tem muita dúvida lá, mas se tiver alguma outra, manda aí nas perguntas. Beleza? Então, tchau e realmente, ó, boa sorte aí.